O Evangelho como foi revelado de Maria Valtorta, parte 104, Imperfeição infantil. Jesus levou o povo que chegou nas barcas à sinagoga e repetiu: Vós me procurais por curiosidade ou por imperfeição infantil, buscando o pão que vos dei de graça. E junto da curiosidade vem um sentimento torpe de querer ver coisas extraordinárias que deem um calafrio que logo passa. Mas para seguir-me, há de ser por muito mais que um pedaço de pão. Não é pelo alimento que enche o ventre, mas pelo que nutre a alma. A carne é apenas a veste, a essência é a alma, e esta é eterna. Tratai, pois, de procurar não o que é perecível e vira excremento, mas o que dura para a vida eterna. Vós conheceis a lei, mas não a praticais. Leis que deveriam ser o ar e alimento da alma. Experimentai ficar sem respirar e sem comer. Não dá para viver. Assim é a desnutrição e a asfixia espiritual. Vim para distribuir o ar e o alimento de um novo sangue. Por isso vir a mim torna-se dever. Sem o verdadeiro pão, não se poderá fazer obras de Deus, nem terá capacidade para fazê-las. E para ser desnutridos de Deus, é necessário que façais a obra base, crer naquele que foi enviado por Deus. Alguém gritou: Que milagres fazes que os profetas não tenham feito? Até Moisés te superou, alimentando nossos pais com o maná por 40 anos. Errado. Não foi Moisés, mas o Senhor. E passou as regras, que antes do amanhecer cada um apanhasse o maná suficiente para o dia, e no sexto dia apanhasse o dobro. Nada além disso. Deus tudo pode, tudo. O doce maná tinha a aparência de flor de farinha, misturada com mel. O pão dos anjos. Para cada um tinha o sabor e os efeitos desejados. Era útil aos mais pequeninos, aos adultos de bom apetite e aos velhos já decadentes. E para mostrar que não era obra de um homem, virou de ponta cabeça as leis dos elementos. O misterioso pão resistia ao fogo, porém, ao raiar do sol, se derretia como geada. Ou seja, o fogo esqueceu-se de sua própria natureza em respeito à obra de Deus. Isso para que aprendessem que os dons de Deus devem ser buscados desde o início do dia ou da vida, para se dar louvores ao Eterno. Um dever que vigora e vigorará até o final dos séculos. E agora, como verdade das verdades, eu vos digo que também é Deus Pai quem vos dá o verdadeiro pão. O pão eterno que desceu do céu, o pão da misericórdia, o pão da vida, o pão que sacia toda a fome e propicia a alegria eterna. Senhor, dá-nos desse pão e não morreremos mais. Vós morrereis como todo homem, mas ressurgireis para a vida se vos alimentardes santamente deste pão. Ele será dado a todo aquele que pedir ao meu Pai, com coração puro e reta intenção. Por isso vos ensinei o pão nosso. Mas quem se nutrir dele indignamente, tornar-se-á um formigueiro de vermes, como acontecia com o maná, quando guardado indevidamente. O que seria pão da salvação e vida, tornar-se-á morte e condenação aos que o profanarem. Mas onde está este pão? Como encontrá-lo?
Qual o seu nome? Eu sou o pão da vida. Ele se encontra em mim. Seu nome é Jesus. Já vos disse isso, mas não acreditais. Em mim estão todos os tesouros de Deus, pois a mim foi dado tudo o que há na terra. Não desci para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum dos que ele me deu, e que todos que conhecem o Filho e creem nele tenham a vida eterna e possam ressuscitar no último dia. As palavras ousadas de Jesus causaram forte reação dentro e fora da sinagoga. Jesus tomou fôlego e recomeçou. Sim, sou filho de Maria de Nazaré, filha de Joaquim, da estirpe de Davi, virgem consagrada no templo e desposada de José. E pensais, como pode dizer que é descido do céu? Pois vos digo, aquele que nem ousamos pronunciar o nome não poderia dar a si mesmo uma carne segundo as leis da humanidade decaída. O puríssimo, o incriado, não poderia senão escolher o seio virgem da criatura mais pura que os lírios, para revestir sua divindade de carne. O pão do deserto foi guardado numa arca de ouro, velada por querubins atrás dos véus do tabernáculo. E para o verdadeiro pão, o que preparou o Altíssimo? Uma arca ainda mais preciosa, velada por querubins e guardada pelos véus da candura virginal e das mais santas virtudes. Sim, desci do céu para cumprir o decreto de salvação prometido no momento da condenação. Mas isto é questão de fé. E fé é dada por Deus. Por isso, ninguém pode vir a mim se o Pai não o conduzir. Pois está escrito: todos serão ensinados por Deus. É Ele quem instrui como chegar a mim. Estás delirando, gritaram. Sim, ninguém jamais viu a Deus, somente aquele que é de Deus. Agora ouvi o credo da vida futura. Eu sou o pão da vida eterna. Vossos pais comeram o maná e morreram. Mas o maná que sou eu não terá limitação de tempo. É divino e, portanto, produz a incorruptibilidade. Eu posso dar-me, posso transubstanciar-me por amor aos homens. Que o pão se transforme em carne e a carne se transforme em pão. Sem este alimento, os homens morreriam de fome e doenças espirituais. O pão que darei será minha carne, imolada pelo mundo. Como comer a tua carne? Pensas que somos feras sanguinárias? Uns selvagens? Em verdade vos digo que muitas vezes o homem é mais do que fera, e o pecado os torna mais que selvagens. No futuro, o homem será ainda pior, com uma sede homicida incontrolável. Por isso terão necessidade de curar-se desses germes infernais, com a infusão do santo. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Minha carne é verdadeiramente comida, e meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Viverá austero como homem, e ardente como um serafim. E será santo, pois se proibirá de cometer culpas, desejando terminar sua subida aos pés do Eterno. Ele é doido. Quem pode viver assim?
Somente os sacerdotes são purificados para oferecer a vítima, e ele quer fazer de nós vítimas de sua loucura. É inaceitável essa doutrina. Quem poderia praticar isso? Diziam muitos que já se consideravam seus discípulos. A multidão foi se desfazendo, um esvaziamento notável até entre os discípulos veteranos. Vós vos escandalizais com o que disse? Minhas palavras são entendidas pelo Espírito, e muitos mataram este Espírito. Estão sem fé, não acreditam de verdade, e é inútil que permaneçam comigo. Estão, como disse, por curiosidade, por alguma afeição humana, ou pior, por algum interesse indigno. E depois, vós que estáis envergonhados por terdes de me abandonar, porém com uma vergonha maior por servir alguém que achais doido e insuportável. É melhor que estejais longe. Ide. Muitos outros se levantaram. Entre eles o escriba João e Marcos, o endemoniado cujos demônios entraram nos porcos. Alguns discípulos saíram atrás, tentando brecá-los. Mas, na sinagoga, ficaram apenas o sinagogo Jairo e os apóstolos. Jesus, com o rosto muito sério, lhes perguntou: Quereis ir também? Pedro, no ímpeto de dor, exclamou: Para onde iremos? Tu és nossa vida e nosso amor. Só tu tens palavras de vida eterna. Reconhecemos que és o Cristo, Filho de Deus. Se tu quiseres, expulsa-nos. E chorou com grandes lágrimas. Também André, João e os primos choraram abertamente. Todos sofriam. Expulsar-vos? Não fui eu que vos escolhi? Jairo prudentemente se afastou para deixá-los à vontade. Jesus estava abatido, como se a revelação que iria fazer exigisse um esforço além de suas forças. Estava cansado, desgostoso e entristecido ao dizer: E, no entanto, um de vós é o demônio. A frase caiu lenta, trazendo muito medo. Ninguém ousou falar mais nada. Ninguém se movia. Olhavam-se com angustiada indignação e uma interrogação. Jesus permaneceu sozinho em seu lugar, com o rosto inclinado. Finalmente disse: Vinde, já não sou um leproso, ou pensais que sou? João correu e se atirou em seu pescoço. Senhor, estou contigo na lepra, na condenação. Contigo estarei na morte, se é isto que te espera. Pedro correu e se jogou a seus pés. Os demais o seguiram e lhe cobriram de carinho. O único que ousou beijá-lo foi Judas. Jesus levantou-se bruscamente. Vamos para casa. Próximo capítulo. Tinham pressa.